Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Já comentamos os versículos de 1 a 3. E João, então, continua. Após descrever a espetacular prisão de Satanás, nos versículos de 1 a 3, e já comentamos em detalhes, João continua então com as suas visões. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta revelação fantástica da Tua Palavra, em que nós falamos termos, repetindo o que João revelou, mas termos fora da nossa linguagem normal, fora até da nossa compreensão muitas vezes, ao mesmo tempo em que falamos coisas absolutamente do nosso vocabulário e da nossa experiência aqui na Terra. Essas coisas são mescladas, e João faz com uma naturalidade impressionante, como alguém que estava realmente assistindo aquilo tudo, e sem se preocupar em explicar a estranheza de muitas coisas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos aquieta a alma e nos dá fé para crer nessas coisas, mesmo sem compreendê-las em sua totalidade. E não ficamos perturbados, porque não conseguimos entender. Apesar de sermos seres racionais, e por isso mesmo gostamos de entender, de ver lógica, a nossa lógica nas coisas, mas a fé que Tu nos deste nos permite crer de uma maneira muito forte, como se estivéssemos vendo tudo isto, mesmo sem alcançar na nossa mente. E isso deve gerar em nós um conforto muito grande, em saber que somos amparados por uma fé sobrenatural, e quem tentar explicar isto tudo e compreender para poder crer, não vai conseguir. Então, que o Teu Espírito nos oriente mais esta vez e nos dê sabedoria para fazer destas palavras misteriosas como são, fazer alvos dos nossos atos, nossas atitudes, das nossas ações, das nossas reações no dia a dia, que aprendamos coisas práticas aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Lembre-se, antes de tudo, que estamos aqui pela primeira vez desde que Adão e Eva foram tentados pela serpente
a humanidade está num mundo sem a presença de Satanás. Primeira vez, desde que Adão pecou. Não sabemos o efeito disto na mente ou nas mentes dos que irão nascendo ao longo do milênio. Embora cada um nascerá com o pecado dentro ainda, não temos nada que nos leve a pressupor que será diferente, e os que nascerem ao longo do milênio precisarão de salvação em Cristo. Mas é possível, agora eu estou apenas dizendo que é possível que a tendência de pecar será muito menor, ou será mais leve, sem as tentações terríveis e insistentes do diabo, que nos perturba tanto. Então é uma situação intermediária. Os que estarão vivos ali no milênio, pecadores de nascença, mas sem Satanás para perturbar. Os demônios dele, Satanás, a Bíblia não informa sobre a prisão. No tempo que falou da prisão de Satanás, não disse se os demônios foram presos também. Não sabemos, mas muito provavelmente, de alguma forma, eles poderão estar muito contidos. Quando eu digo contido, é na marra, na força, por Deus. Se não presos com o diabo também, embora não esteja lá registrado. Mas não é muito provável que estejam aqui livremente operando no reino de Cristo e com o chefe, o programador de tudo, a mente poderosa do diabo e a liderança total dele, maligna, que estará totalmente fora de controle, fora de combate ali. É improvável que os demônios estejam agindo, pelo menos com a competência com que fazem hoje neste mundo. Seja como for, será bastante diferente no milênio essa questão das tentações do diabo sobre os seres humanos. Nós estaremos livres disso, porque já teremos ressuscitado, até os nossos corpos já teremos recebido corpos glorificados, então não teremos este problema. João vê tronos aqui que são logo ocupados por alguém, por entes, aos quais, diz ele, por aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É um pouquinho frustrante, à primeira vista, o fato de João não dar a menor pista dos julgadores. Ele vai dar dos julgados. Mas aqui, dos julgadores, praticamente nada. Muitas vezes ele dá detalhes, até do tipo da veste. E às vezes ele cala. Não fala nada. E é o caso aqui. Então, certamente, lá vem as opiniões. Quem são esses? São poucos, são muitos, são muitíssimos. Há algumas sugestões. As principais são crentes da igreja, ou seja, sugestão de que os que vão sentar nesses tronos, que João viu, serão crentes da igreja, ou seja, já haviam ressuscitado desde o arrebatamento, conforme já pregamos, já ensinamos, no início da tribulação, houve o arrebatamento, e os que vieram com Cristo se encontraram nos ares com esses que vieram, que foram arrebatados, e ali estaria a igreja, e voltou para o céu com Cristo. Logo depois foi as bodas do Cordeiro, como nós vimos e tudo, e ali então a igreja esteve no céu durante toda a tribulação. Já falei isso várias vezes. Então a ideia são esses, os que sentaram no trono são os crentes ressuscitados, crentes da igreja ressuscitados. Aí os outros, aí alguns dizem assim, não são só os da igreja,
São todos. Podemos incluir também os santos do Velho Testamento. Por que não? E então fica um pouco aí vago, não sabemos muito bem. Nós falaremos um pouco sobre a participação dos crentes no reino de Cristo depois. O fato é que o julgamento começa, em que os julgados são todos mortos. E eles se dividem em dois grupos. Os julgados. Os julgadores estão ali sentados no trono, muitíssimo provavelmente crentes, ressuscitados já, com seus corpos glorificados, vão julgar. Claro que tem várias passagens que falam do julgamento, que os da igreja irão julgar os crentes, irão julgar pessoas, a terra. Fala que alguns crentes do Velho Testamento vão também julgar. Então, há várias passagens que pode se trazer para justificar uma ideia ou a outra ideia, mas eu não vou trazer cada passagem dessa, porque seria apenas para dar sustento a uma opinião, a uma sugestão. Então, eu não quero ir tão fundo, ficar com tanta coisa na mente de vocês. Quero que fique o que eu acho essencial. Então, se ele não quis dar detalhe, fica sem detalhe. Quanto aos julgadores. Os julgados, primeiro grupo, almas dos decapitados. Por que decapitados? Assassinos? Perversos e violentos? Não. Foram decapitados por duas causas. Primeira, o testemunho de Jesus. São crentes, as almas dos que foram decapitados, e obviamente ainda sem corpo glorificado, vão receber exatamente ali. Testemunho de Jesus. Falaram abertamente do Senhor Jesus Cristo em época de perseguição de vida ou morte. Ou também pode significar, por causa do testemunho de Jesus, pode significar que viveram do modo digno dele, dando um testemunho vivo do que é ser um crente. Então pode significar as duas coisas. Eles testemunharam sobre Cristo, falaram ousadamente de Jesus Cristo, ou testemunharam como um discípulo de Cristo deve viver. Então, pode ser até uma coisa seguida da outra, uma coisa não anula a outra. Então, seja como for, comportamento excelente em época de perseguição violentíssima. E o segundo motivo, a causa por que eles foram decapitados, por causa da palavra de Deus. Não diz mais sobre que causa é essa. Certamente enfrentaram tal perseguição, tais dificuldades, pregando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Uma coisa complementa a outra, o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Então, foram tão fiéis a Cristo e à sua palavra que terminaram morrendo por causa desta fidelidade, por causa dessa insistência em se declararem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Duas atitudes eles foram levados a tomar, cada uma delas equivalente a uma verdadeira sentença de morte. Por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, da fidelidade deles à palavra de Deus, o que eles fizeram? Não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. 2, não receberam a marca na fronte e na mão. Esses dois motivos. Praticamente não vou comentar, porque já falamos bastante sobre essa questão de adorar a besta e a imagem da besta, levados que foram pelo o falso profeta, o assessor religioso do anticristo. Já falamos da marca da besta também,
que quem não recebesse não poderia comprar nada, estava completamente impossibilitado de qualquer tipo de transação, de negociação na face desta terra. Então passaram por testes duríssimos, esses irmãos. Primeiro teste é a questão da adoração, que inclusive eu falei de manhã, coincidência, hoje, sobre a questão de adoração de imagem e tudo, que o segundo mandamento da lei de Deus, que nós falamos hoje, inclui a ideia, a proibição de se prostrar diante de uma imagem, de se curvar diante de uma imagem, mostrando, indicando algo como uma adoração. Explicamos isto. Então, no primeiro caso, eles foram chamados, ou desafiados, ou obrigados, ou intimados a prestar algum tipo de respeito, de louvor, de adoração ao anticristo e ou à sua imagem misteriosa, como já comentamos isto. Se eles cedessem, obviamente iriam magoar profundamente a Deus, se curvando diante da imagem do antideus, chamado anticristo. Seria uma vergonha para eles, crentes, mostrarem publicamente uma reverência diante desta imagem. Por outro lado, seria uma tentação muito grande dizer, não, mas eu vou só me curvar um pouco, algum tipo mínimo de respeito e consideração ao anticristo, para não morrer. Afinal de contas, o que vale é o coração, e o meu coração é de Cristo, primeiro mandamento, inclusive, né? Adorar a Deus e tudo. Então, a tentação deve ter sido muito forte de fazer algum gesto mínimo, e às vezes a gente vê em histórias, em filmes de mártires e coisas assim, quando o próprio carrasco lá, diga ao menos isso, fala menos, com a cabeça, diga assim com a cabeça, que você recusa, rejeita Cristo, diga que eu não lhe mato, eu lhe poupo, diga. Então, às vezes tem uma negociaçãozinha, que a partir dali é aceito, pronto. A tentação pode ter sido muito grande, e imagino que deve ter sido. Não convenceu. Firmes. Se um mero dobrar de cabeça para frente significasse isso, e já fosse suficiente, não dobro a minha cabeça. Não precisa se jogar no chão, tá? Basta um pouquinho assim, só asseverar assim, faça com o dedo assim. Não. No segundo, receber a marca da besta era uma tentação diferente, mais difícil, porque era uma questão de sobrevivência. Bota essa marca aí. Com aquilo estaria aberta a possibilidade de viver normalmente, transacionar normalmente, comprar, vender, mas não bote a marca nem na mão, ou na fronte, significava fome, até morrer, ou, se for descoberto antes, decapitação, como aqui diz. Então, deve ter sido uma mistura de mortes de várias ordens. Aqui falam nos decapitados, talvez representando todos que foram mortos, não é que todos, 100% dos mártires da tribulação foram mortos decapitados, mas esses aqui são os que estão sendo aqui focalizados, talvez, como eu disse, representativamente com relação aos outros. Muitos devem ter morrido de fome, escondidos num lugar qualquer, mas sem poder comprar um pedaço de pão ou comprar um leite para o filho, não podia.
Antes de continuar, eu quero lembrar duas coisas para você, crente, hoje. Primeira, esses mártires não estão no passado. Eu estou falando deles no passado. Porque João viu, a visão de João é passada, o livro de Apocalipse tem 2000 anos, então a gente se acostuma, esses mártires haviam ressuscitado e tal, mas, minuto, você sabe muito bem que eu não estou falando de nada passado, a não ser a visão de João, mas em termos de coisas que se realizaram, você sabe muito bem as que estão no futuro. E esses mártires estão no futuro. Sabe o que isso significa? Que pode ser você, um deles. Tenha cuidado. E na realidade, não exatamente no sentido deles, uma vez que a igreja já tinham arrebatados e tudo mais, mas eu estou abrindo aqui mais a ideia de Marte, é que não se sinta seguro no sentido de que mora num país protegido religiosamente, que tem leis que permitem a prática de várias religiões e tudo mais. Não se sinta com essa segurança toda. Muito provavelmente, muito brevemente, deverá avançar uma onda de perseguição muito grande contra cristãos, de fato, especialmente à medida que o islamismo avança e Satanás recebe mais e mais poderes nesta terra, como está óbvio que ele está recebendo, não apenas por causa do islamismo, não apenas por causa de satanismo praticado abertamente, que tem muito também, mas não tão abertamente a gente vê em cada esquina, mas sabe que tem milhões de pessoas dedicadas a isto, mais diretamente ou indiretamente, mas nós vemos claramente a mão do diabo na própria ordem do mundo atual, nas sociedades, vou usar no plural porque são culturas diferentes, países diferentes, mas de uma maneira geral, o descontrole mundial, a instabilidade, a falta de segurança, a fragilidade das relações entre países está de maneira impressionante. O modo de governar até das grandes potências mudou completamente nos últimos pouquíssimos anos, o modo de governar, o modo de se portar, o que se espera de um governante, o nível, tudo isso tem baixado de uma maneira muito, muito grande, tem adquirido uma conotação vulgar e uma aceitação de coisas que antigamente, mesmo o homem sendo pecador desde Adão, mas que eram mais resguardadas algumas coisas, hoje estão muito abertas, muito debochadas, e se fala muito em sexo cada vez com menos idade, se fala muito em suicídio, se fala muito em mudança de sexo, se fala muito em coisas que há pouco tempo cada uma delas era um tabu muito grande, difícil até de se conversar sobre o assunto. Hoje é tudo ao mesmo tempo e em grande quantidade, uma quantidade avassaladora, por causa da internet, obviamente, em que nos acostumamos a ter tudo de ruim, de muito, ao mesmo tempo, de formas diferentes. É algo que não tínhamos pouco tempo atrás. Eu estou dizendo isso para mostrar o poder do diabo sobre o mundo está aparentemente cada vez maior, obviamente sob a permissão de Deus, e quando Cristo disse, quando o Filho do Homem vier ou voltar, encontrará paz na terra, fé na terra, obviamente uma ideia de que a resposta seria não, uma pergunta retórica, e nós vemos claramente isso. O próprio cristianismo, ele está aguado de uma maneira, a gente não conseguia imaginar 15, 20 anos atrás, como todo mundo se declarando evangélico ou cristão de alguma maneira, de todo tipo, toda matiz, todo jeito. E a ideia de doutrina não se discute, e que não interessa, e que é só uma questão mesmo de ir para... o amor une
e doutrina divide. Diga que você ouvir isso, corra. Saia de perto deste pregador lobo, vestido de cordeiro. Diga que você ouvir algum dizendo isso. Desligue sua televisão. O amor une, mas doutrina divide. Isso é diabo puro. Puro. Eu tenho que parar porque eu vou explicando. Você ainda pode vir a ser um mártir. Não é exagero. O pastor Mauro está muito tomado pelo Apocalipse. O pastor Mauro virou apocalíptico. Dizendo que nós vamos virar tudo Marte aqui. Não é bem assim que eu estou dizendo. Mas você ficar nesta ideia, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui é no Oriente Médio, isso aqui é... Não pense assim. Se não vier no seu espaço de vida, não veio. Deus não permitiu, louvado seja Deus, permitindo ou não permitindo. Ele sabe. A segunda coisa que eu quero lembrar antes de continuar é que para ser fiel, não precisa ser aprovado apenas em testes dificílimos, como esses irmãos foram no tempo da tribulação, dificílimos. Mostre algum respeito ao anticristo, se dobre, faça isto, receba a marca aqui. É terrível. E se não for, morre. São testes realmente de fogo. Todo dia, todo crente é testado, sabia? Provado. A fé examinada por Deus. Todo dia, todo crente é provado. Não precisa ser prova desse tipo que vai dar em vida ou morte. Não. E a fidelidade muitas vezes se mostra em pequeninas atitudes, ações, reações. Então, não pense apenas nos grandes testemunhos da história da igreja cristã, dos livros que a gente lê sobre mártires e tal, que é bonito demais, obviamente, e empolga e tudo. E nem se sinta complexado por não ser um mártir. Deus não quis assim, mas não pense que por isso você está isento de ser testado, provado pelo nosso Deus. E, ao mesmo tempo, tentado por Satanás. Deus não tenta ninguém, Satanás só tenta. Então, veja as pequeninas coisas, veja um olhar que você dá e você sabe que foi pecaminoso. Um olhar. Como vai tratar este olhar? Só um olhar, pastor, durou nem 2 segundos. Como vai tratar este olhar que a sua consciência acusou e você sabe que pecou? Do jeito que pecou aquele que se prostrou diante do anticristo. Quando eu digo do jeito que, não estou falando em tamanho, estou falando na essência do pecado. Um é tão pecado quanto o outro, no sentido de que magoa e ofende a Deus. Um olhar que você sabe que foi malicioso, pecaminoso, ofende a Deus. E como é que você vai tratar? E uma pergunta que um colega lhe faz no escritório, na frente de outros, e você não tem coragem de responder, porque sabe que vai receber uma bruta gozação naquele momento ali, e disfarça, e ri, feito um tolinho, e olha para o chão, ou vai tomar um cafezinho para disfarçar, mas não disse, não respondeu, não falou aquilo pelo qual lhe perguntaram e até lhe incitaram a falar, provocando mesmo, e você veio dizer, você disfarçou e não teve coragem. Você acha que isso não decepciona Cristo profundamente? E não precisa ter o anticristo ao redor, nem estar vivendo na tribulação para ter testes que ofendem ou que honram a Deus. Então fica a lembrança, olha os seus testes. Veja o valor que Deus deu ao fato desses aqui serem aprovados. Porque nós vamos ver agora o resultado do julgamento. Muito bem, estavam ali vários julgando, não sabemos quem eram.
dois grupos, um grupo de pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, porque não se dobraram diante do anticristo nem da imagem dele, e recusaram a marca dele, anticristo, na mão ou na fronte. Muito bem. Resultado do julgamento. 2. Cada um espetacular. Aqui está. Lá no finzinho do versículo 4. E viveram. Primeiro resultado. Viveram, ou seja, ressuscitaram. Receberam seus corpos. Receberam a plenitude da vida eterna. Chegar a hora de cumprir. Lembram que eu li lá em Apocalipse, vale a pena reler pelo prazer, é gostoso. Lá em Apocalipse, quando estávamos falando do quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, Cristo abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, o mesmo, as mesmas causas, exatamente as mesmas causas. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que, tem um limite, tem um dia, tem uma medida a ser cumprida, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. A medida era um número. Um número. Quando esse número fosse atingido, chegaria a hora e eles iriam ver Deus julgando devidamente, dando prosseguimento a eles, esses que estavam debaixo do altar. Não entendemos bem esse direito, já comentei, mas uma promessa de que eles aguardassem um pouco mais. Chegou precisamente a hora, esta foi a hora. Viveram. E lá no versículo 5, voltando ao Apocalipse 20, ele diz: esta é a primeira ressurreição. Eu pulei um pouquinho, depois eu volto. Esta é a primeira ressurreição, que eu vou comentar no versículo 6. Segunda consequência deste julgamento. Primeiro, ressuscitaram, viveram. Segundo, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Também vou comentar daqui a pouco. Esse foi o primeiro grupo de julgados. Segundo grupo de julgados, os restantes dos mortos. Só essa expressãozinha aqui, João já diz tudo. Os restantes dos mortos. Todos os que morreram pela espada de Cristo, quando Cristo voltou, como acabamos de falar, poucos domingos atrás, durante a guerra do Armagedon, como punição de rebeldia durante os flagelos da tribulação. Pelo menos esses podem estar incluídos aqui todos os que morreram sem fé em Cristo, os chamados descrentes, ao longo de toda a história do mundo. Pode ser. Não sabemos também a dimensão disto. Que todos vão prestar contas diante de Deus e tal? Vão. Então é muito provável que aqui os restantes dos mortos eram pessoas que estavam mortas, não tinham ressuscitado ainda. Não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, na realidade,
O julgamento desses juízes que estavam lá sentados foi assim: nós não vamos julgar agora, não. Esses aqui vão aguardar 1000 anos, vão continuar do jeito que estão aí durante 1000 anos mais. Esse foi o resultado. E é o resultado. Claro. Qual foi o resultado do julgamento? O juiz resolveu adiar, mandou voltar daqui a 6 meses. O resultado daquele julgamento, naquele dia, o resultado daquela sessão do julgamento foi adiar o julgamento. Faz parte. Então veja que o resultado foi imediato na vida dos crentes, aqueles que haviam, dos mártires da tribulação. Imediato. Viveram e já começaram a reinar com Cristo logo depois disto aqui. Nós estamos entre a vinda de Cristo e o início do milênio. Então esse aqui foi imediato, assunto encerrado. Aprovados. Encerrado nesse sentido. E os outros? O que se faz com os outros que morreram sem fé em Deus, que não obedeceram a Deus, obedientes, rebeldes? O que se faz com eles? Vai começar agora 1000 anos de reino de Cristo. O que se faz com eles? Nada. É isso aí. Espera-se. Não acontece nada. Depois vai acontecer, mas foi adiado com relação àquele tempo. É isso o resultado para os dois grupos. João agora vai falar um pouquinho mais do resultado do julgamento dos crentes, do versículo 6, quando ele disse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele volta a falar então, ou a primeira vez que ele fala, não, ele já tinha falado, no versículo 5, no final do versículo 5 ele disse: esta é a primeira ressurreição. No versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. É a segunda vez que ele fala nesta chamada primeira ressurreição. Obviamente é exclusiva de salvos, porque bem-aventurado significa o quê? Felizes. Feliz ou felizes. Então pronto. Felizes os que têm parte na primeira ressurreição. Felizes. E santo. Acabou de definir. São pessoas aprovadas por Deus, que vão estar a eternidade adentro com Deus, nada a ver com o lago de fogo, felizes da vida. Depois de muito sofrimento, muita infelicidade, desses aqui, e se refere à ressurreição depois da primeira morte, ou seja, depois da morte física. Provação de Deus depois da morte física, recebimento de um corpo glorificado e o início do gozo da vida eterna. Pronto. Essa é a primeira ressurreição, exclusiva de salvos. Eu falei que o foco deste julgamento, e é óbvio, está nos mártires da tribulação que ressuscitaram para usufruírem da vida eterna. Mas observem que outros crentes já haviam experimentado a primeira ressurreição. Quem? Os santos da igreja. Então, quando diz primeira ressurreição, é primeira ressurreição para cada pessoa. Morreu fisicamente, ressuscitou, e ali entrou dentro de uma aprovação de Deus, num estado eterno com Deus. Pronto, é isso aí. Os outros, nós vamos ver, morrem, ressuscitam, são julgados, reprovados e morrem a segunda vez, a segunda morte. Vamos ver lá na frente. Então, parece muito complicado, mas não é tão complicado assim não. Então grave isso. Primeira ressurreição para crente. Morre, ressuscita, aprovado por Deus, vida eterna. Acabou-se. Não se fala mais de negócio de morte. Fim. É isso.
Então, já falamos da igreja, dos santos da igreja, que já haviam sido arrebatados no início da tribulação, imediatamente passaram a estar em Cristo, com Cristo. Depois, como noiva, houve a boda, o matrimônio com ele, como já comentamos também. Então, falamos já nos crentes da igreja e já falamos nos crentes da tribulação. Está faltando um grupo aí, um grupo grande. Os crentes do Velho Testamento, os santos do Antigo Testamento, que, obviamente, é beneficiário da primeira ressurreição, porque morreu com fé em Deus, implicitamente em Cristo, dentro do que a lei revelava sobre Cristo mesmo, de uma maneira não muito clara, mas creram na palavra de Deus até o dia que eles estavam vivos. Então tiveram fé verdadeira, morreram com Deus, morreram salvos, serão salvos pelo sangue de Cristo. Muito bem. Obviamente serão alvos da primeira ressurreição, ou seja, vão ressuscitar, aprovação de Deus, vai ser verificado o sangue de Cristo sobre eles, sem pecados, justificados, aprovação de Deus, vida eterna. Vida eterna com Deus. Acabou-se. Primeira ressurreição. Agora, inclusive Daniel 12 fala nesta ressurreição, sem muitos detalhes. Quando o Velho Testamento fala de ressurreição, se o Novo já fala sem muitos detalhes, quanto mais o Velho é complicado. Mas fala claramente. Daniel 12, se você não vai chegar lá, eu já cheguei. Diz assim, Daniel 12:2 diz: muitos do que dormem no pó da terra, olha aí, não é difícil saber do que está falando, não. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, misteriosas que sejam as palavras, mas não é difícil afirmar que Daniel fala claramente para judeus, na época, de uma ressurreição. E há outras passagens do Velho Testamento que falam em ressurreição também. Jó fala em ressurreição, Davi fala em ressurreição. Então, falam muito pouco, mas de uma maneira bem forte, para não deixar dúvida, sem muitos detalhes, mas está lá. Então, e é óbvio, os santos, os crentes, vão fazer parte dessa primeira ressurreição. O problema é a época da ressurreição deles. A Bíblia não é clara, e até hoje estão discutindo, entre muitas outras coisas, como eu tenho dito para vocês aqui. Há várias sugestões, duas principais. Primeira, sugestões, que a Bíblia não revela quando vai ser a ressurreição dos crentes do Antigo Testamento, os que morreram salvos pela fé antes da vinda de Cristo. Uns acham que eles ressuscitaram no céu no início da tribulação, na mesma ocasião, ou muito perto da ocasião, do arrebatamento da igreja. A igreja, os vivos, foram transformados, encontrados com Cristo no ar, que voltou com os outros que estavam com ele, crentes da igreja que já tinham morrido, e a igreja estava então ali com Cristo nas nuvens. Nesta mesma ocasião, os crentes do Velho Testamento teriam ressuscitado no céu, onde eles estavam lá aguardando, claro, no estado intermediário, ou estado intermediário, digo, numa situação intermediária ainda, aguardando. Então, não tem nada que diga que não pode ter sido. Pode. Na mesma época do arrebatamento, os crentes do Velho Testamento foram ressuscitados no céu.
Outros acham que não precisa ligar com o arrebatamento, simplesmente dizendo que foi em algum momento antes do início do milênio. Logo ali. E pode. O que delimita, até onde podemos dizer, o assunto é o início do milênio, porque é óbvio que a ressurreição dos crentes do Velho Testamento se dará antes do milênio, para que eles entrem milênio adentro com Cristo, lógico, imagine, incluindo e especialmente os judeus crentes, e os gentios também, mas os judeus. Então, é uma questão lógica. Eu disse, de manhã eu falei, cuidado com muita lógica humana nisso, mas tudo indica que a ressurreição dos crentes do Velho Testamento se dará em algum momento antes do milênio. Não temos informação, eu não tenho nenhuma preferência por uma outra sugestão. Mais 3 informações espetaculares sobre os crentes da tribulação, e eu creio que extensivos aos crentes em geral. Primeira, Apocalipse 20. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, agora ele está dando detalhes, características dos crentes no iniciar do milênio. Isso é importante. A segunda morte não terá autoridade. O que é a segunda morte? Ele vai explicar lá no versículo 14, e quando chegar lá a gente vai entrar em detalhes. Hoje eu não vou. Mas eu posso logo definir, com base lá no versículo 14. É o estado eterno no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Estado eterno de condenação e sofrimento no lago de fogo. A segunda morte não pega, não alcança um crente. É impossível um crente no Senhor Jesus Cristo ir para o inferno, chamando o inferno de lago de fogo eterno. Porque é meio complicado, porque até o inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo, como nós vamos ver. Então, mas quando eu quero dizer que inferno é eterno. É o último estágio do início da eternidade para os condenados. Só essa verdade, que o lago de fogo eterno não alcança, não tem poder para alcançar um crente. Só isto deveria ser suficiente para o crente se livrar de boa parte das suas angústias, suas ansiedades, suas preocupações aqui embaixo do sol. Quando você acordar de um pesadelo, em que você estava num lugar terrível, que não pode nem imaginar, com monstros ao redor e tudo mais, você não vai conseguir nem descrever, e tão ruim, você pode pensar assim, o máximo que eu vou estar num lugar horroroso, como esse aí, é em sonho. Acabou, se vou tomar um copo d'água, ainda vou merendar de madrugada. Porque eu nunca vou para o inferno. Vou comemorar. Aí vai para a cozinha e comemora. Pois vá. Essas coisas honram a Deus, você sabia? Você pular ali no seu quarto, se levantando desse pesadelo horroroso, der uns 3 pulos ali de alegria, de felicidade, está valendo. Eu não vou para uma desgraça de um lugar desse. E é porque um lugar desse deve ser fichinha perto do lago de fogo eterno. Eu não vou para essa desgraça. Nunca. Não me alcança. E eu estou debochando da morte? Estou. Em Cristo. Não deixe Cristo de lado, porque aí você está fazendo uma coisa muito errada. Você não tem poder para nada. Mas se você coloca Cristo no seu gabar-se e na sua alegria, até na sua ousadia de dizer, inferno, me pegue,
Onde está a morte? O teu poder, o teu aguilhão, cadê? Bonito demais. Guarde isto. Não tenha medo de nada não, meu irmão, minha irmã. O inferno eterno não vai nos pegar mais nunca. Porque se mais, porque antigamente ele ia pegar. Antes de Cristo. De você ter Cristo. Segunda informação de João. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Esse é o tipo da passagem que a gente pula. Não pula, não é nem pula, é desliza sobre ela. Ixi, esse negócio de sacerdote é complicado, lei de Moisés e tal, eu vou ser sacerdote, lembra logo de um padre e tal, ou do Velho Testamento, é muito complicado para mim isso aí. Não se esqueça que aqui está o suco, o resumo do que João tem para dizer de um crente ressurreto, julgado, aprovado por Deus, que vai entrar a eternidade adentro, vai entrar no milênio primeiro com Cristo, e vai ser sacerdote de Deus, de Cristo. Isso quer dizer alguma coisa, não passe por cima não. Na lei de Moisés era papel de Arão e de seus descendentes, homens, a função de intermediar o contato de Deus com o povo, você sabe disso, realizando sacrifícios, praticando rituais, etc. No Novo Testamento, Pedro diz que todos os crentes são chamados de sacerdotes reais, ou seja, sacerdotes que também são integrantes de um reino, ou até indo um pouquinho mais fundo, que reinarão também, sacerdotes e, não vou dizer reis, mas que exercerão autoridade num certo reino. João falou nisso também lá no início de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, que eu não vou ler. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos disseram no seu cântico isso, que os crentes são sacerdotes de Cristo, de Deus. Todo crente tem a função de intercessor, de interceder diante de Deus por outros. Hoje você tem esta responsabilidade. O que é interessante é que agora nós não estamos falando do tempo na terra. Quer dizer, aqui na terra como nós conhecemos hoje. É na terra porque será no milênio. Mas o assunto aqui é falando de nós, crentes, ressuscitados, com corpos glorificados, numa terra profundamente modificada, por causa de todos aqueles flagelos e tudo mais, Cristo reinando pessoalmente, muita paz, harmonia, e mesmo assim, Deus insiste em nos informar que nós continuaremos sacerdotes milênio adentro. É interessante isto. Eu não sei exatamente se para interceder pelos que estarão vivos no milênio, ou se para interceder uns pelos outros, embora não tenhamos pecado mais, nós não vamos ter mais, mas isso não impede que alguém interceda por outro, eu não sei exatamente. Mas eu sei o seguinte, está revelado e deve ser, por algum motivo muito benigno, muito forte, que nós vamos ser sacerdotes no milênio. E eu enfatizo isto para mostrar a importância do sacerdócio do crente. Hoje, como Pedro falou, que hoje nós somos sacerdotes reais, eu não vou desenvolver, já quero encerrar, mas nunca esqueça deste seu papel como crente. Hoje, importantíssimo de interceder junto a Deus por outras pessoas, irmãos crentes, não irmãos, mas interceder. Penso eu que especialmente por irmãos. Sacerdotes de Deus e de Cristo. Observem aqui a presença do Pai e do Filho lado a lado, mostrando uma equivalência perfeita. Aos que gostam mais de teologia aí, essa observação. Sacerdotes de Deus e de Cristo.
de um tanto quanto do outro. Curioso. E reinarão com ele os 1000 anos. Serão sacerdotes e participarão de um reino. Exercerão o papel de sacerdotes e serão assessores especiais num reinado muito especial. O sacerdócio, no sacerdócio, poderemos dizer, sou sacerdote de Deus, Pai, e de Cristo. Aí diz, e reinarão com eles os 1000 anos. As duas pessoas da Trindade, Pai e Filho. Correto? Correto? Não. Olha a sutileza, um S. Muito interessante isto, muito interessante. Serão sacerdotes dos dois, das duas pessoas celestiais, das duas pessoas divinas, digo. Celestiais também, óbvio, mas divinas. E Cristo é da terra também, que ele é humano. Sacerdotes dos dois, mas reinaremos com um. Claro que o Pai é rei também, no sentido de majestade, de posse, de ser dono de tudo, tanto que foi o Pai que deu o reino para Cristo. Mas, de maneira literal, pessoal, o rei na terra, partindo de Israel, judeu, descendente de Abraão, não é o Pai, é o Filho, exclusivamente o Filho, e nós vamos reinar com o Filho, mostrando uma diferença entre um sacerdócio em termos de serviço ao Filho e ao Pai, mas quando fala no reino milenar, o Filho, é Ele que vai reinar aqui, é dele o reino na terra, partindo de Israel, como falei. Altamente significativo para mim. Eu não vi isso em nenhum lugar, em nenhum comentário, nada. Mas para mim, foi uma lição grande que eu aprendi e achei espetacular. O plural aqui e o singular aqui, quando fala do reino do Senhor Jesus Cristo na terra, e nós com Ele, reinando com Ele, literalmente com Ele, e Ele no papel de rei em Israel, como será assim no milênio. Que maravilha! Mais um motivo. Eu vou reinar neste mundo. Quando você estiver com muita raiva, dá claro, da Oi e das burocracias absolutamente irracionais deste mundo e das injustiças, 1000 injustiças que você já passou, maltratos de todo jeito. Lembre-se, eu vou reinar. Às vezes temos a tendência, se eu fosse prefeito, eu ia tirar esses buracos do meio da rua, espaço asfalto, e os inteligentes não se lembram que os asfaltos, ele sobe alguns centímetros, o novo asfalto, a nova camada sobe. A tampa de ferro fica lá embaixo, 2 centímetros, 3 centímetros, e são milhões de vezes, milhões ao longo de alguns anos, que os carros batem ali, carro dos cidadãos. Quando eu digo bate, cai ali, cai ali, cai ali. É a quantidade de prejuízo que isso já deu num país em que centenas de milhares, imagino eu, em Fortaleza já tem muitos, e autoridades não sabem ver isso. Digo, o carro do prefeito não passa aqui, não. Ou ele está pensando em outras coisas que eu prefiro não dizer? Não sei. O prefeito, estou falando de um determinado, não. Mas ele pensa, se eu fosse prefeito, a primeira coisa era mandar subir essas tampas tudinho, seja da Cagés, Coel, Enel, sei lá o que for, sobe tudo. Mas não pode? Pode, é só querer. O resto é irresponsabilidade, é incompetência ou descaso com o cidadão. Se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, calma, você vai ser quase rei. Um reizinho, perto do reizão, poderoso, lindo, majestático,
e você assessorando a Cristo, servindo a Cristo como sacerdote e como rei, servindo a Ele como rei, não você como rei, mas você vai reinar junto com Ele, vai ter muito poder. Ah, pastor, eu não consigo imaginar que poder eu vou ter, nem eu, mas ou você crê ou não crê, teremos poder. Da minha parte, se ainda houver buraco no asfalto, pode deixar. Se alegre. Viva uma vida de espera. É rápido. Está acabando. Pastor, só tenho 15 anos. Sim, você vai morrer com quantos? 90, tá bom? Não vai ser 17, não? Pastor, não olhe para mim assim, não. Eu não sei. Você sabe. Já fez uma visita ao cemitério, viu as idades, tirou uma média. Calma, vai ser rápido. Já está sendo. Rápido. Então se alegre, viva mais animado, pensando nessas coisas que não entende bem, mas sonhe. Sonhe, fique sonhando. Está com insônia? Pois pense. Vou reinar com Cristo, vou ser sacerdote, vou interceder pelos outros. Vou interceder logo, é agora. Que eu sou sacerdote hoje também. Aí ora e exerce um papel ali legítimo de sacerdote. Tudo isso honra a gente. Isso honra o Senhor Jesus Cristo. Vocês pensam? São essas coisas que têm valor para Deus. Não é só o dízimo. Que, aliás, muitos aqui estão falhando redondamente, infelizmente, mas é outro assunto. Mas se pensa logo em fidelidade a Deus, logo no dízimo, não mentir, não praticar imoralidade e tal. Isso é muito bom, ótimo. Mas o que Deus está mais, o que mais honra a Deus, penso eu, são esses pensamentos, esse estado mental, esse modo espiritual. Hoje tudo não é modo, né? Tem modo isso, modo aquilo, modo completo, incompleto, modo triste, modo alegre, tudo é modo hoje, normal. O seu modo celestial, liga o modo celestial e pensando nas coisas do alto. E não significa que vai agora dirigir sem olhar para o sinal, que isso é para o céu rápido mesmo. Mas é cumprindo as coisas daqui, sendo cidadão correto, exigente com seus impostos, exigente com suas obrigações, tudo correto, sem mentir, sim, uma vida santa, justa, mas isso é o de menos. Deixa eu dizer de outra forma, isso é uma mera consequência de algo mais fundo, que é o seu modo celestial, espiritual. Pense nessas coisas. Eu sei que muitos, quando acordam de madrugada, vão pensar nos negócios no dia seguinte, nas coisas que tem que fazer. O que está no modo celestial, no modo espiritual, vai pensar nessas coisas, que até para crente pode ser esquisito. Quer dizer que ontem eu estava meio com insônia e ficou pensando em sacerdócio. Vixe, Arão? Não, pensando em mim. Aliás, exercia o sacerdócio. Meia hora na minha cama lá foi sacerdócio puro. Conversa meio de doido. Até entre crentes pode haver esse desnível e há de conversas. E você não entra no modo celestial porque você não quer. Por fim, vamos terminar. O capítulo 20 já falou até aqui 5 vezes da expressão 1000 anos. E vai falar mais uma lá na frente, um total de 6. Das 6, 3 se referem à prisão de Satanás. Eu já comentei e ainda vou comentar quando ele for solto no final. Das 6, uma diz que os não crentes não ressuscitarão até que se completasse os 1000 anos. Já falei também. E nenhuma dessas 4 até aqui falam de nada ao longo do milênio. Fala no começo e no fim. Satanás vai ser preso no começo, solto no fim. Os descrentes foram julgados no começo, foi resolvido que ia esperar 1000 anos até serem julgados para valer. Pronto, e durante o milênio, nada. 4 passagens fala nada no curso do milênio. Restam 2. Essas 2 são repetitivas, quase.
diz a mesma coisa. Então só fica uma afirmação sobre o milênio no livro de Apocalipse. A única informação de que vai acontecer durante o milênio. Está na hora de nós dedicarmos uma pregação a esse esperado reino milenar do Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos fazer no próximo domingo, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe a sermos mais celestiais de mente, de coração, de alma, vibrar mais com as coisas do alto, mesmo que não a compreendamos bem. E se alguém ainda resiste a aceitar Cristo como seu Salvador, pare de resistir, porque o lago eterno lhe alcança hoje. Se você vier falecer hoje. O inferno eterno lhe alcança hoje. Eterno. Ao crente, o lago de fogo eterno nunca mais vai alcançar. Escolha. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.